Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar apresentando mais algumas funções nativas e métodos com conjuntos. Então, nesse vídeo nós vamos falar dessas funções e métodos aqui em tela. O primeiro deles é o método interseção. O que ele faz? Retorna a interseção entre um conjunto e um ou mais iteráveis. O que são iteráveis? Por exemplo, uma lista e uma tupla são iteráveis, tá certo? O conjunto original permanece inalterado. Essa informação é muito importante. Então, aqui eu tenho um conjunto A, formado por esses números inteiros. Aqui eu tenho essa lista, que eu chamei da variável no nome lista, formada por esses outros números inteiros, e a tupla formada por esses outros inteiros aqui. Aí eu vou gerar aqui um conjunto B, que vai ser a interseção de A com os elementos da lista. E o conjunto C, que vai ser a interseção de A com os elementos da lista e da tupla ao mesmo tempo. Então aqui perceba que eu consigo fazer uma interseção mútua. Aí aqui eu botei para imprimir o A, para a gente ver que o A não foi alterado, o que não vai ocorrer em outras operações, em outros métodos e funções, e botei o B e o C, que são os conjuntos que de fato vão ser calculados, tá certo? Então, executando aqui eu tenho o conjunto A, está aqui, mudou apenas a ordem dos elementos internos, mas essa ordem não importa para conjuntos. O que acontece em conjuntos, eu já mencionei isso, mas vale sempre ressaltar, os números negativos eles vêm depois dos positivos, tá certo? É alguma coisa aí que o programador, o idealizador da linguagem pensou ser útil, por algum motivo. Aí vamos aqui, ó. O B é o quê? É a interseção de A com a lista. Então, são os elementos que estão comuns. O 1 está comum, o 3 está comum e o 7 está comum. Então, 1, 3, 7. Por outro lado, a interseção entre A e os iteráveis lista e tupla é o quê? Somente o 3, ó, que está nas três estruturas de armazenamento ao mesmo tempo. Tanto no conjunto, como na lista, quanto na tupla. Tá aqui, beleza? Aí nós temos uma interseção que é a interseção um pouco perigosa, que é a interseção update. O que ela faz? Ela atualiza o conjunto para conter apenas os elementos que também estão em outro conjunto iterável. Ou seja, ela faz mais ou menos o que a de cima faz, só que ela pega o A e modifica para a interseção dos conjuntos. Por exemplo, eu tenho aqui, ou dos iteráveis, no caso, A aqui e B aqui, tá certo? Aí eu vou fazer a interseção de A com B, mas eu vou guardar este resultado em A. Então, o A vai ser o quê? Modificado, certo? Então, A, ponto, interseção, update, B. Aqui, por curiosidade, eu botei para imprimir o B também, porque o B não vai ser alterado, certo? Então, ó. Então, A foi repassado a esse conjunto aqui, pois o 1, o 3 e o menos 1 estão em ambos os conjuntos, é uma interseção. Porém, por outro lado, o B, ó, perceba que o B não foi alterado, só a ordem aqui interna, mas essa ordem não importa. Aí, na verdade, da mesma forma, eu poderia usar o código basicamente o mesmo, repassando o B, por exemplo, para uma tupla. Então, eu vou calcular a interseção aqui do A com elementos aqui da tupla, tá certo? E vou armazenar em A. Aí aqui eu fiz questão de imprimir o A e imprimir a tupla também, para você ver que a tupla está inalterada. Então, temos aqui, ó, o A foi repassado para 1 e 3 e a tupla continuou 1, 3, 5. Aí aqui eu tenho o A, o B e uma tupla. Eu vou pegar o A, aplicar a ele o método interseção update, juntamente com a tupla e o B, ou seja, a interseção do A com a tupla com o B vai ser armazenada em A e modificar o conjunto A, ou seja, ela vai ser repassada para o A. O A vai ser o que? Atualizado. Então, compilando aqui, deu 1 e 3. Nós temos aqui a função isSubset. O que ela faz? Retorna true, se o conjunto for um subconjunto iterável. O que é um subconjunto? De um conjunto ou de um iterável. Um subconjunto é tido quando todo elemento de um conjunto está no outro. Então eu digo que A é subconjunto de B se todo elemento de A também estiver em B. Conceitozinho lá de matemática. Então aqui eu tenho A, B e C. Aí eu quero verificar se o B é um subconjunto de A e se o C é um subconjunto de A. O que acontece, gente? Perceba que o C aqui tem uma coisa interessante. Eu vou até colocar isso aqui no vídeo, vou botar aqui uma célula abaixo para eu explicar uma coisinha que eu falei, mas não dei nenhum exemplo. É uma coisa muito básica, a gente sabe por matemática, mas aqui ocorre a mesma coisa. Que é o seguinte, imagine que eu tenho um conjunto A que seja formado pelos elementos 1, 1 e 2. Então, o sistema não entende o conjunto dessa forma. Quer dizer, ele entende, mas ele repassa o A para isso aqui, ó. Só o 1 e o 2, ou seja, no conjunto, não importa se um elemento se repete, ele só é contado uma vez, ele só aparece uma vez, certo? Então, feitas essas considerações, eu até coloquei o C aqui, ó, com elementos repetidos, mas você podia até apagar,
não servem para nada. Por exemplo, esse 1 e esse 3 aqui não servem porque já tem 1 e o 3 representando eles. Beleza? Então, muito cuidado aí quando você converte uma lista para um conjunto, porque elementos de uma lista faz todo sentido eles serem, né, ter o mesmo elemento, só que em posições diferentes. Num conjunto, como não tem posição, né, não faz sentido ter elemento diferente. Então, cuidado aí nessa hora. Então, compilando aqui, nós temos o quê? Que o B é um subconjunto de A, de fato. Quer dizer, não, falso, né? Desculpe. B não é subconjunto de A, né? Por quê? O 0 aqui que está em B não está em A, e o menos 3, né, que está em B também não está em A. Então, tem dois motivos aí para não ser o subconjunto. Por outro lado, C é o subconjunto de A. Porque todo elemento de C, que essencialmente só são esses três aqui, o 2, 1 e o 3, estão aqui também em A. Certo? Aí nós temos outra funçãozinha, muito cuidado, né, com ela. Ela confunde um pouco com a de cima. O que ela faz? Ó? Retorna true se o conjunto iterável é subconjunto do conjunto. Neste caso, considera-se, né, um representante para cada elemento repetido no iterável. Que é aqui que eu falei, né? Se você tem lá numa lista dois valores uns, né, em posições, né, em duas posições, quando você vai checar se os elementos dessa lista estão no conjunto, esses dois valores eles só são contados uma vez, tá certo? Ou mais, né? Dois ou mais valores repetidos são contados só uma vez. Então aqui eu quero saber o seguinte: se este B aqui é um subconjunto de A, ou seja, se todo elemento de B está em A. De fato, ó, 1, 2 e 3 está aqui em B, está aqui em A, deve dar true. Eu quero saber se todo elemento da tupla está em A. Aí eu olho para a tupla, ó, 1, 3 e 5, está aqui na tupla, mas não está aqui em A, então provavelmente vai dar falso. Eu quero saber se todo elemento da lista está aqui em A. Então 3, 1, menos 1, menos 1. Né? Repetiu aqui o menos 1 duas vezes, mas eu olho só para os representantes. Então tem um 3, um 1 e um menos 1, que também estão aqui. Então provavelmente vai dar true aqui. Então vai ser true, false, true. Vamos compilar aqui, ó. True, false, true. Temos aqui a função isDisjoint, quer dizer, o método isDisjoint. O que ele faz? Né? Retorna true se o conjunto e o iterável não tiverem elementos em comum. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou, por exemplo, verificar se o A e o D, né, tem algum elemento em comum. Né? Se tiver, vai retornar falso. Se não, retorna true. Ou seja, isDisjoint está verificando se é disjunto, né? Se é diferente. Aí vou fazer a mesma coisa com a tupla, A e a tupla, e a mesma coisa com A e a lista. Certo? Então, fazendo aqui, deu o que aqui? Ó? O A, não, no caso, o A é disjunto do D, porque o A tem esses elementos e o D não tem nenhum dos elementos que estão aqui em A. Tá certo? Já o A não é disjunto da tupla, porque o 1 aqui, ó, está aqui e aqui, e o 3 também, né? Está aqui na tupla e no A. Então, como tem elementos em comum, né, ele não vai ser disjunto, tá certo? E por último, né, perceba que o A é disjunto da lista, ou seja, todo elemento aqui da lista não está em A e vice-versa. Né? Então, né, eles não têm elementos em comum. Então, deu o quê? True. E tem uma funçãozinha que a gente usou bastante em diversos casos, que é a função len. Né? Diferente de todos os outros que a gente já aplicou, aqui nós temos uma função mesmo, né, que é algo mais geral. Perceba que esse isDisjoint aqui, eu provavelmente só aplico ele se estiver envolvendo conjunto na jogada. Se não tiver, se você tentar aplicar isso aqui com uma lista, por exemplo, botar aqui no lugar de a lista, provavelmente vai dar errado. Vamos tentar? Ó. Vou botar assim, ó, list. Olha, deu erro, tá vendo? Então ele só é aplicável a objetos, né? No caso aqui o A é um objeto do tipo o quê? Set, né? Do tipo conjunto. No caso da função len, né, é uma função que retorna o quê? O número de elementos, né? O tamanho de um objeto, seja lá como for esse tamanho pensado, né? Então a gente pode dizer que o tamanho de um conjunto é o número de elementos desse conjunto. Então a função len faz exatamente isso, retorna o número de elementos do conjunto. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então o tamanho de A deve ser o quê? 5. Por exemplo, se eu botar aqui repetido, né, outro número 1 aqui, ainda assim o tamanho é 5, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Né? O conjunto, quando ele passa pelo sistema, ele ignora elementos repetidos, colocando o elemento só uma vez. Aí você pode até botar esse exemplo aqui, deixa eu acrescentar mais um, né? Vou botar aqui o B. Vamos botar assim, ó, B igual a quem? Menos 1, 1, 5, 1. Né? E aqui vamos imprimir o tamanho de B. É até bom, porque quando você estiver estudando, você vai, né, observar isso aí. Beleza? Aí faça seus testes também. Não infira nada sem, ver como é que o programador de fato pensou aquilo ali. Tá certo? Então, 3. Por quê?
está aparecendo 4 aqui, só que num conjunto, né? Vale sempre ressaltar, os elementos, né, só são contados uma vez. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.